Então, gurias e guris, hoje o nosso bate-papo é com a Rúbia Bogoni. A gente vai falar de finanças e agora ela vai se apresentar. Mas antes eu quero deixar para vocês a dica. Siga, o arroba dela vai estar embaixo do vídeo. Siga as dicas valiosas e as informações que ela sempre passa nas redes sociais. Então, quem é a Rúbia Bogoni? Então, a Rúbia Bogoni, ela é gestora financeira empresarial. Eu digo que eu faço o papel da consultoria financeira empresarial, né? E eu estou na área desde os meus 20 anos, né? Mas durante 9 anos eu fui CLT, então eu trabalhei na área contábil. De formação, eu sou formada em ciências contábeis, né, pela UX. E aí depois eu fiz gestão financeira empresarial, eu fiz psicologia financeira, um curso técnico extensivo, e eu fiz outras formações nessa área de custos, de controladoria, de finanças mesmo, para que eu hoje pudesse estar atendendo empresas, né, empreendedores. E o meu foco hoje é empresa, né? Mas teve uma época da minha vida foi uns 2 anos que eu atendi muito pessoa física também, com a parte de finanças pessoais. Tu Né? começou então com pessoa física e foi para a área empresarial. Isso aí. Tá. Quando eu saí da CLT, eu tinha 29 anos, já fazem 5 anos. Mas que idade tu tem? Depois a gente corta. Uma conta rápida. Depois a gente corta aí. Meu Deus, tu parece uma menina. Eu tenho 34 anos, 34. Então já fazem 5 anos que eu saí da CLT. E quando eu saí da CLT, eu falei que eu nunca mais queria atender empresa. E aí eu mordi minha língua, né? Porque agora o teu foco assim, virar empresa. E eu fiquei uns 2 anos, né, atendendo pessoa física. Só que as finanças da pessoa física, elas são bem diferentes das finanças da pessoa jurídica, né, da empresa, do CNPJ. Então, pessoa física tem muito por trás disso a questão comportamental, a questão de família, né? Então, é muito diferente a gente trabalhar as finanças empresariais do que as finanças da pessoa física, né? E aí eu tive que tomar uma decisão, ou eu continuava me especializando na pessoa física, ou eu me especializava na pessoa jurídica. Porque é tanta coisa pra gente dar conta que eu não ia conseguir ser uma boa profissional nas duas áreas, né? Sim. Então eu fiz uma escolha há mais ou menos uns 3 anos atrás. E aí se especializou ainda mais na parte de gestão financeira empresarial. E tu não acha que, tipo, por exemplo, assim, essa parte, quando tu falou do questão pessoa física, que existe a parte comportamental por trás, até a cultura familiar, né? Isso. E tu não acha que isso segue, acompanha a pessoa por trás, o CPF por trás do CNPJ? Eu acho que sim, né? Principalmente para aquelas empresas que ainda misturam muito as finanças, porque isso não faz distinção a ser uma pequena, uma média ou uma grande empresa. Eu acho que essa questão de misturar as finanças acontece. Às vezes tem aquela pequena empresa que já tem tudo separado. Às vezes é aquele pequeno empreendedor que já tem tudo separado. Às vezes é aquela grande empresa que ainda mistura tudo, né? Então, isso não tem distinção ao tamanho da empresa. A gente sempre espera que quanto maior a empresa, mais organizada ela esteja, mas não é assim que funciona. Não é assim? Não. Não é assim que funciona. A empresa crescer, a empresa ser grande, às vezes é por conta do faturamento, do tanto de colaboradores, da estrutura da empresa, mas não quer dizer que ela tenha um planejamento financeiro, uma organização financeira. E respondendo a tua pergunta, eu acho que quando é uma grande empresa, né, a empresa ela cresceu, mas aquele empresário ele não tem a parte das finanças pessoais alinhadas, com consequência disso ele não vai ter as da empresa. A não ser que ele já tenha passado por treinamentos, por consultorias, né? Aí pode ser que ele tenha as finanças pessoais uma bagunça e as finanças da empresa em ordem. Em ordem, né? Entendi. Então eu acho que às vezes não está muito vinculado não ao que ele faz na pessoa física. Na grande maioria das vezes não está vinculado. Né? Ou seja, existe as finanças pessoais estarem organizadas, não quer dizer que a da empresa está. E ao contrário também é verdadeiro. Entendi. Tá, e para o pequeno empreendedor que está começando, por exemplo, assim, vamos falar assim, que é a grande maioria da minha audiência: pedreiro, cabeleireira, manicure, azulejista. Quem mais que eu tenho? Assim, eu tenho mais de 120 clientes de MEI, que são MEIs, pequenos. A doceira, a pessoa que faz o pastel, que faz o doce, a torta, a sacoleira.
Para esse pequeno empreendedor, como que tu explica que aquele dinheiro que ela ganha não é dela e que é de um CNPJ? Como que funciona assim essa tua abordagem quando tu pega um caso assim? Eu acho que quando são esses pequenos empreendedores, mesmo nesses casos, precisa haver uma separação. Se existe um MEI, existe um CNPJ. Só que ele ainda é MEI por conta de faturamento. Na maioria dos casos é isso, né? Ele só não Isso. tem um CNPJ que é do Simples Nacional, um lucro real, um lucro presumido, porque ele ainda não precisa estar nesse enquadramento fiscal, digamos assim. Mas ele é uma empresa, ele é um negócio. Então precisa começar a se ver como empresa desde que é pequeno. Quando eu saí lá da minha CLT, que eu atendia ali um cliente, dois de pessoa física, né, na parte de dava essas consultorias para pessoa física, na parte de finanças, desde que eu saí da minha CLT, eu comecei a separar. Então eu tinha minha conta pessoa física lá no banco, mas eu tinha minha conta no CNPJ lá no banco. Todo o dinheiro que entrava ia para o meu CNPJ. Aí lá eu pagava o meu MEI, eu pagava os investimentos em cursos e mentorias que eu fazia, e depois eu transferia para minha pessoa física, Aquilo né? que sobrava. Isso, eu definia um valor mensal, eu sabia o quanto eu precisava faturar para minha pessoa física ter saúde financeira. E dentro daquilo, claro que foi uma construção de anos, né? Quando eu saí da CLT, inclusive, eu tinha uma reserva para alguns meses. Então, eu já consegui fazer essa separação também porque eu tinha reserva. E de repente também porque tu já veio estudando e já Isso, tinha essa consciência, isso. né? Mas a gente precisa começar a separar, não importa o nosso tamanho, né? Sabe, Importa que se a gente tiver um CNPJ, desde o início a gente precisa separar. Porque senão a gente nunca vai desenvolver aquela mentalidade de crescimento, de expansão. sabe o que, que eu acho? É que se criou uma narrativa, uma consciência que o MEI, quando foi colocada o MEI para formalizar os pequenos empreendedores, o que, que eu acho que aconteceu? A maioria acha o seguinte, que é só um cadastro. Tu entende? O pequeno empreendedor, quando ele abre o MEI, óbvio que eu, com os meus clientes, eu esclareço isso. Não é um cadastro, mas eu vejo a maioria falando como, eu me cadastrei no MEI. Tu entende? O que, que a pessoa pensa? Ela era antes uma cabeleireira, que ela não precisava dar satisfação para o governo, né? Que ela fazia do jeitinho dela. Então, quando ela virou o MEI, quando ela fez esse cadastro no MEI, quando ela virou uma empresa, a consciência dela, a mentalidade dela era o quê? Que é só um cadastro. Por quê? Porque ela precisa. E aí que entra, e aí eu vou abordar uma outra situação que tem a ver com isso. A galera que vai lá na prefeitura fazer um MEI gratuito, eles não recebem nenhum tipo de orientação. Eu sei por quê. Porque muitos me falaram isso. Eu fui lá na prefeitura, mas eles não me falaram nada. Tu pode me explicar? Então, o que, que acontece? Para eles é só um cadastro. Entende? Para eles poderem tirar uma nota fiscal ou alguma coisa assim. Então, a gente precisa começar a falar mais, porque eu, por exemplo, quando eu abri a loja pequenininha lá em cima, a umas 4 quadras daqui, Rúbia, se eu tivesse começado desde lá, não estaria bagunça que está agora. Não estaria essa bagunça. Então, hoje eu vejo o quanto é importante. Por que, que eu quis muito te trazer? Porque que eu tô muito. E assim, se tu quiser, a gente pode até repetir isso. Com mais tempo, com mais. Daqui a pouco até via live, né? Para que tu não precise se deslocar, enfim. Mas eu acho que a gente precisa abordar mais. Por quê? Porque a grande maioria está financeiramente doente, vamos falar assim para não falar, né, uma palavra mais chula, mas assim, por quê? Porque não tem essa consciência. Então, é importante a gente começar a bater na tecla, bater, 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 porque se tu tá começando a fazer salgadinhos, tortas, doces, se tu tá começando a fazer unha, tu já precisa ter essa organização financeira. E por mais que às vezes nem tenha um CNPJ, porque dependendo da área, por exemplo, uma médica, quando ela está começando, às vezes ela vai começar com o tal do carnê-leão, não vai ter um CNPJ, não pode ter um MEI. Então, por mais que tu não tenha um CNPJ, se tu é uma autônoma, se tu presta serviços, se tu vende um produto e tu não está vinculado a um CLT, precisa ter uma organização. Se tu não tem um CNPJ, tu não consegue abrir uma conta CNPJ,
Então tenha duas contas no CPF onde tu separa as coisas. Onde uma conta tu concentra todos os gastos pessoais e a outra conta tu concentra todos os gastos que não tem a ver contigo, pessoa física. Olha, nunca tinha. É, eu sempre Interessante. orientava muito isso lá no início, né? Sempre dava muito certo essa questão. Porque aí, quando a gente for levar esses dados para uma planilha, para um caderno, para sentar e para analisar, fica muito mais fácil de entender. Por exemplo, aquela pessoa que faz doce, né? Ela vai lá no mercado e ela compra coisas para os doces. Às vezes, ela, no mesmo momento, ela vai lá e compra coisas para casa dela. E aí já não sabe mais o que que era para os doces, o que que era para casa dela, então paga separado quando tu tá lá no mercado. Isso daqui é para os doces, então vou pagar com essa conta aqui. Isso daqui é para minha pessoa física, então vou pagar com essa conta aqui. Ai, Rubia, dá muito trabalho, mas reduz muito o trabalho do depois, da análise, da interpretação, de olhar para aqueles dados ali. Porque tem muita gente também que anota esse monte de informações e não faz nada com isso. Não toma E, nenhuma é, decisão e diferente. aí, o que que eu penso? O que que adianta tu investir o teu tempo, porque ali não é nem investir, é gastar o teu tempo anotando um monte de informações se tu não faz nada com essas informações. Se tu não toma nenhuma decisão a Se tu não respeito olha, daquilo. se tu não analisa, se tu não senta para entender o que está dando certo, o que está dando errado. Porque eu sou da opinião que todo negócio tem possibilidade de dar certo. Eu não acho que exista uma área que pode não funcionar ou pode não dar certo. Eu acho que existem áreas que é mais fácil de fazer um faturamento, às vezes que é menos sazonal, ou seja, que varia menos, né? Eu acho que existe sim essas particularidades, né? Agora eu não acredito num negócio que não dá certo, a não ser que a pessoa que está por trás desse negócio não se desenvolva. Porque eu acho que um negócio dar certo ou não também tem muito a questão da pessoa que está por trás desse negócio se desenvolver. Desde que eu era Interessante. CLT, eu sempre investi muito em curso, em mentoria. Eu sempre tenho alguém comigo, eu nunca estou sozinha, né? E, ai, Rubia, porque tu é dependente de um mentor, de um consultor? Não é sobre isso. É que quando a gente está sozinha dentro do nosso dia a dia e do nosso negócio, a gente não vê os nossos pontos cegos. Ai, mas eu vou pagar uma consultoria para ela me dizer que eu preciso vender mais? Às vezes sim. Às Porque às vezes vezes o óbvio precisa ser dito e a gente sim. não lembra. E eu também penso muito que no nosso dia a dia, quando a gente está sozinha, às vezes é fácil a gente ficar com uma preguicinha e não fazer o que precisa ser feito, procrastinar alguma coisa, né? Então, sempre que a gente tem um profissional nos acompanhando, eu acho que dá muito mais certo. E aí a gente entra num quesito que é a falta de investimento para esses profissionais, porque tudo custa. Uma mentoria custa, uma consultoria custa, um curso custa, e às vezes as pessoas não estão dispostas a investir nisso e esperam tudo de graça. Só que como é que alguém vai doar o seu tempo de graça E se não- tudo que a gente precisa hoje em dia a gente tem que pagar é alimentação, combustível, transporte? Como é que eu, Rúbia, posso doar o meu tempo toda semana para alguém? Da onde vai vir o meu dinheiro para mim me alimentar, para mim me transportar, para mim ter meu lazer, né? Para mim construir os meus sonhos? Mas não é só isso, é a questão também, é todo o tempo, todas essas despesas e mais o tempo que tu levou para aprender o que tu sabe, né? E mais o custo que isso. Então tu teve que se Muito alto. desenvolver, tu teve que passar dias e dias estudando, né? Se preparando, buscando esse conhecimento para entregar exatamente tudo de E eu graça. sempre digo que eu não sei tudo. Mesmo estudando, basicamente desde os meus 20 anos até agora, são 14 anos estudando, gente, tem muita coisa dentro da minha área mesmo que eu tenho que buscar no meu dia a dia. Porque muita coisa muda, muita coisa se atualiza, né? Semana passada mesmo, eu estava conversando com uma cliente e ela estava querendo encerrar a conta dela num banco. Só que ela tinha consórcio naquele banco, né? E a gente entendendo, eu já tinha passado para ela alguns meses atrás que até onde eu sabia ela não poderia encerrar aquela conta, porque ela tinha um consórcio vinculado. E aí mudaram algumas regras e eu fui pesquisar de novo ali na semana passada, ou faz 15 dias atrás, e descobri que pode, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que ela não precisa ficar vinculada àquele banco, porque ela tem um consórcio lá, e que ela pode gerar um boleto pelo aplicativo e pagar num E outro pagar banco e não tem normal. problema nenhum, né? Só que há muito tempo atrás também, os bancos, para as pessoas não encerrarem a conta, eles acabavam vinculando o produto, que é um consórcio, com a conta bancária, né?
E aí as pessoas não conseguiam encerrar suas contas. Até conseguiam, mas indo lá, brigando, discutindo, Sim, enfim. Não eram com todos os bancos que aconteciam isso. Mas mas então por isso que alguns, eu digo, eu tenho que estar sempre buscando. essa informação. Isso exige tempo, Tem, que tu poderia tirar para ti, para o teu lazer. tem, tem. Muito tempo, assim. Então, às vezes, a gente parece que o trabalho do outro, ai, mas não tem nenhum custo envolvido. E eu falo porque eu já ouvi muito isso, né? Ai, não tem um custo envolvido. Tá, e os meus custos de estudo, de deslocamento, o meu custo de tempo. Porque, querendo ou não, eu tô trocando horas da minha vida para ajudar outras Exatamente, pessoas, exatamente. né? E isso deve ser, é a mesma coisa que professor, né? O professor deveria Isso, ser é, muito mais valorizado financeiramente do que é, porque e vocês que dão mentorias, que dão cursos, enfim, consultoria, vocês estão o quê? Pegando pela mão, ensinando passo a passo, quando não organizando tudo por trás, né? Assim que a pessoa, que muita gente organiza. Eu sim. não sei se é o teu caso, Uhum. se tu só dá consultoria ou se tu coloca a mão na massa e ajusta também as coisas Em e alguns faz. casos eu coloco a mão na massa, né? Às vezes aquele cliente que ele não tinha, ele tá saindo do caderninho. A gente começa a formatar uma ferramenta para ele usar, para ele se organizar financeiramente. Às vezes não é um sistema, às vezes é uma planilha, né? Ele começa ali pela planilha de Excel ao invés de contratar um sistema. Ah, vamos lá, vamos fazer junto. Como é que lança esse pagamento? Como é que lança esse recebimento? Como é que Como é que faz faz uma isso? conferência disso tudo, que é o que a gente chama de conciliação bancária, que precisa existir e que empresas grandes não têm e já tiveram um roubo, problemas financeiros por conta disso, né? Por simplesmente Não ter o achar que controle. estava tudo lançado no sistema e não ter a tal da conciliação bancária, que é praticamente uma conferência das informações, né? Então tem empresas grandes Tá, me diz que uma coisa. têm, que Então, não tudo têm. isso, por exemplo, hoje, se eu quisesse, se eu dissesse, Ruby, olha só, eu preciso que tu sente aqui na minha mesa, que tu abra o meu sistema, que tu entenda tudo o que acontece e que tu jogue isso para dentro dessas informações e me ensine a depois prosseguir. Tu faz isso? Faço, Faz também. faço. Porque o Interessante. meu papel ele não é mais como o de consultoria. E porque eu acho que o papel do consultor, ele ficou um pouco manchado, né? E eu acho que o papel do consultor em várias áreas, não só na área financeira. Eu acho que hoje as pessoas olham para o consultor e as pessoas pensam, ah, é só algumas diquinhas, né? Então eu mudei um pouco a minha forma de trabalhar e eu hoje sempre, eu costumo explicar que as empresas grandes, né? Elas têm geralmente um controller lá dentro. Esse controller é alguém que ajuda o empresário ou todos os setores tomarem decisões. Então, o meu papel, ele tem a ver com isso, com tomar decisões. Então, ele é muito mais um papel de gestão do que de consultoria. E o papel da gestão Interessante. precisa estar por dentro de todos os números, de faturamento, de recebimento, de custo, de despesa, de tudo que está acontecendo e, inclusive, entender qual que é a tua visão. Tu quer crescer, tu não quer, porque às vezes tem aquele empreendedor que ele não quer crescer. Então ele não precisa buscar um sistema, ele não precisa buscar ferramentas que acompanhem o mercado. Agora, se a gente está falando daquele empreendedor que, mesmo ele sendo pequeno, ele quer crescer, ele precisa sim buscar profissionalizar a sua gestão. E aí isso envolve ferramentas diferentes, um trabalho diferente, né? Então hoje eu não tenho um processo que eu digo, ah, com a lead, com a Altec, a gente vai fazer uh, um encontro a cada 15 dias, né? E com outro cliente a gente vai fazer do mesmo jeito. Não, eu vou sentar contigo, eu vou entender o que tu precisa e eu vou definir algo que funcione para ti. Então pode ser que a Altec eu atenda uma vez por mês. Pode ser que a outra empresa eu atenda toda semana. E aí não tem um processo engessado, onde é praticamente um curso que a gente põe todo mundo dentro de uma caixa e ensina a mesma coisa para todo mundo, sabe? Não é robotizado, Não, é individual. é individual. E eu acho que essa questão do crescimento da empresa, ela precisa estar atrelada a essa questão individual. Porque por mais que a Altec ela trabalhe com eletrônicos, com venda, com manutenção de aparelhos, né? Isso também. Tem uma outra loja que também trabalha com isso, mas que talvez esteja num momento de negócio diferente. Talvez o público é diferente, o foco de atendimento é diferente. E aí a gente não pode tratar as duas empresas da mesma forma. Então, se tu me diz uma coisa, se o vamos focar na pessoa que faz doces, Uhum. tá? Como que ela poderia
pegar tudo isso que tu falou agora e aplicar no negócio dela. Por exemplo, assim, tanto de compras, tá? Porque tu me falou que também tu é especialista em custos, né? Uhum. Custos, despesas e tal. Isso. Precificação também? Isso, formação de De preço. preço, Aham, formação de preço. isso Tá, aí. como que essa pessoa que é doceira, que faz salgados e tal, o que que ela consegue, como que seria assim, qual seria uma estratégia para ela básica assim para ela fazer Uhum. e aplicar, já sair aplicando? Uhum. Eu sempre vejo, geralmente, esse público que ele é menor, não considerando, por exemplo, a alíquota de imposto, não considerando custos que às vezes estão ocultos, e só considerando, por exemplo, a doceira, o que ela vê lá no mercado comprar, né? Que é a farinha, que é o leite condensado, que é o creme de leite. Às vezes ela considera isso para formar o preço dela, mas ela não considera o tempo dela, ela não considera o imposto dela, ela não considera a luz, né? Os equipamentos que ela utiliza, e ela precisa considerar tudo isso, né? Quando a gente fala de precificar um produto que ele é tão minimalista, porque o trabalho de uma doceira, de uma confeiteira, ele é minimalista, né? Ainda mais aquela confeiteira que ainda está fazendo as coisas, às vezes, dentro da própria casa, que não tem uma sala locada. Então, o trabalho dela é muito minimalista, é muito manual, envolve muito do tempo dela. Então, o principal processo é identificar quanto que comprou lá no mercado para fazer esses doces, né? Ou todo o trabalho que ela vai fazer ali. Também entender o quanto que ela vai pagar de imposto, se é MEI, às vezes, vai pagar só a mensalidade, né? Então, é 65, 76 agora. 70 e 70. poucos reais ali de MEI, né? Então, isso tu não precisa dividir, e vou colocar R$ 5 a mais no meu serviço aqui de um bolo porque tem um MEI. Não. Pega, divide as despesas fixas, que são, por exemplo, luz, a taxa do MEI, água, o que ela investiu em equipamento, divide isso tudo, principalmente essas despesas fixas que tem todo mês, divide ali pelos 20 dias que ela trabalha, dá uma considerada numa média de valor por dia que ela vende e aplica esses gastos também por dia. Então, tu consegue ter uma divisão melhor e aplicar isso em cima dos produtos, porque isso precisa ser considerado. O maior erro é só considerar as compras lá do mercado e não considerar esses outros custos, né? E a gente precisa entender, é uma média de valor diário que eu produzo, então hoje eu vendi R$ 200 de doce, né? E uma média, se todos os dias tu vende R$ 200 de doce, no mês te dá quanto? Tu gastou no mês R$ 100 de luz, então divide na mesma proporção que esses R$ 200 por dia de gastos e de vendas, divide esses R$ 100 de luz por dia também, que vai ficar um pouco mais fácil. Não é a forma mais adequada? Não é, mas é a mais fácil para Porque quem está não. começando. Porque a luz tu não tem, principalmente se tu mora, né? Se tu faz dentro da tua casa, isso. aí tipo, mora tu, teu filho, daqui a pouco uma nora, né? Um netinho, sei lá, e aí tu não tem como dividir aquele custo. Não. Exato, Não. Mas tem que, de alguma forma, tem que incluir alguma coisa. Tem que incluir, sim, de alguma forma, alguma coisa, porque senão a gente trabalha e a gente só fica focada em pagar os boletos, e é um dos maiores erros dos pequenos empreendedores também. Eu só quero fazer dinheiro para pagar os meus boletos aqui. Tá, peraí. Acho que isso é uma visão muito limitada das coisas, né? Eu não sei qual é a tua crença, mas eu sempre digo que eu acredito muito em Deus e que eu acho que ele nos criou para ter uma vida em abundância, para a gente ter mais do que simplesmente aquilo que a gente precisa no dia a dia, que não é só para sobreviver. Então, começar a analisar esses custos dessa forma, e assim, se tu não sabe exatamente como fazer isso, se tu não quer hoje investir em algo que é consultoria ou que é mentoria, para quem está começando, tem os cursos do Sebrae, tem vídeo no YouTube, tem muito conteúdo na internet. Vai lá, busca aqueles conteúdos que são gratuitos. Mas realmente aplica. Isso aí. Mas realmente aplica, assim, sabe? Rubi, aquilo ali não vai salvar o meu negócio? Não vai. Mas vai te ajudar a começar a ter dinheiro para depois conseguir pagar alguém para te ajudar de uma forma mais estruturada e mais específica. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a uma frase
que o meu marido sempre falou, e é o que todo mundo fala, mas eu discordo, inclusive de grandes players do mercado. A galera diz o seguinte, inclusive meu marido, que ele diz assim para mim, ele não perca tempo com essas planilhas, ele me diz. Foca na venda. Se a gente não vender, não adianta a planilha. Só que o que eu percebi? Aí eu parei, eu falei, não, ele tá certo. Aí tu vê, tipo, Flávio Augusto, Caio Carneiro, que são os caras das vendas, que eles dizem muito isso. Ah, tu tem que colocar 10% do teu tempo no financeiro, enfim, ali na organização e 80, não, e 90% na venda. E tá, tudo bem, eu concordo. Só que a questão é o seguinte: no meu caso, que estou, e abrindo meu coração, estou completamente desorganizada financeiramente, tá? Eu não tenho como colocar só 10%, porque é muito trabalhoso. Até porque eu estou fazendo testes, mas a gente vai conversar sobre uma consultoria, uma mentoria. Eu acho até que uma gestão seria o que eu preciso hoje, tá? Pelo menos para dar o pontapé. Só que daí eu penso o seguinte, cara, esse pessoal, eu vou produzir, porém, como que eu me sinto? Quando eu parei tudo, me dediquei pouquinho para organizar, para pensar. Desculpa. Imagina. Só que o que aconteceu? Eu me senti, sabe o cachorro quando corre atrás do rabo, que tu nunca alcança o rabo? Sim. Eu me sinto assim, porque eu vendo, e a falta de organização, a falta do meu financeiro estar organizado, e quando eu falo financeiro é assim, é um planejamento de compras, é um planejamento de é tudo, tu entende? Não é só a questão do financeiro em si, vou pagar a conta aqui. Então, eu me sinto assim, e muitas das minhas amigas que são empreendedoras e até clientes de MEI, eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Eu faturo tanto e eu não vejo a cor do dinheiro. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu falei, cara, sim, eu tenho que vender porque né, ali eu preciso da venda, sem venda eu não pago as minhas contas, mas não adianta eu ficar ali na luta para vender, porque está tudo desorganizado, porque tu não tem planejamento de nada de compra, por exemplo, assim, supermercado. Eu trabalhei tanto nos últimos tempos que a gente gastou todo o meu lucro, não todo, mas assim, a gente gastou muito em alimentação. Quando eu comecei a montar a planilha, eu percebi o quanto eu gastava em alimentação. Eu falei, não, só um pouquinho, peraí. Tu entendeu? Como que eu estou gastando todo esse valor em alimentação para 3 pessoas? Tá errado? Adiantou eu vender? Adiantou eu correr atrás da venda? Não adiantou nada. Então, por isso que assim, cara, eu vejo o teu trabalho, assim, ó, comecei a olhar com outros olhos e me apaixonar no sentido de, cara, de querer, assim, ansiosamente a resolver isso, tá? E realmente me apaixonar, assim, de admirar essa parte toda da gestão financeira que eu não tinha. Eu sempre fui muito da venda. Eu sou apaixonada por isso que eu faço, assim. Rubia, com o que tu trabalharia se tu tivesse muito dinheiro e não precisasse trabalhar? Eu com certeza trabalharia com isso. Porque... Continuaria com certeza. Eu ia querer trabalhar muito menos que eu trabalho hoje. Mas... Não, talvez tirar mais férias, mas trabalhar... É bom trabalhar. É bom trabalhar. Né? Mas essa é a questão da venda. Eu concordo com a frase de que se não tem venda, não tem negócio. Não existe um negócio. Sem venda. Tem que vender. Tu tem que colocar energia para vender, sim. Mas tu também tem que colocar energia para fazer a gestão dessa venda e desse dinheiro que entrou. Para saber o quanto que tu pode investir e colocar em fornecedor todo mês. Quanto que tu pode tirar da empresa para tua pessoa física, para a empresa ter saúde financeira. O quanto que tu pode investir e valorizar os teus funcionários. Né? Eu acho que tu tem que ter esses indicadores, tu tem como medir essas coisas, né? Só que tudo isso, e eu sempre falo que uma empresa sem vendas não existe, né? Não tem um negócio, não existe sem vendas. Mas também um negócio não tem saúde sem essa análise, sem esses indicadores financeiros, né? Esses KPIs, esses KPIs que a gente fala, né? KPIs. Isso aí, que são indicadores financeiros. Quanto é a tua margem de lucro? Qual que é o teu lucro operacional? Qual que é o teu ponto de equilíbrio? Né? Então, tudo isso é importante. Qual que é o teu lucro líquido? É por regime de caixa, de competência. O financeiro, ele é
uma área que tem a operacional e a estratégica. Eu gosto de dividir dessa forma. O operacional é aquilo que é o teu trabalho diário, de alimentar o sistema, de lançar contas a receber, contas a pagar, de fazer a conferência dos lançamentos. Isso é um financeiro operacional. Agora, poucas empresas têm um financeiro que é estratégico, que consiga pegar aqueles dados ali, entender que eles foram lançados da forma correta, dentro de uma planilha de um sistema, e usar eles para tomar melhores decisões financeiras. Então, vender é importante? Sim. Mas fazer a gestão do negócio e não só financeiro também é importante. Então, um negócio que não tem saúde financeira, é duro falar isso, porque quando a gente fala que um negócio não tem saúde financeira, às vezes quando fecha as portas, são sonhos que Se estavam acaba. aí e se acabam, né? Então é duro falar isso, falar disso e falar sobre isso. Mas um negócio que não tem saúde financeira, se ele está passando por um momento de dificuldade, ok, vai se recuperar. Mas se ele vem nesse momento há anos e não é só um momento, opa, o que ele está fazendo funcionando? Por que ele ainda existe se ele não tem saúde financeira há Como que 10 existe? anos? Porque acontece, né? Acontece. Tipo, ficar trocando figurinha. Ficar trocando figurinha. Tu Ou às movimenta, vezes, ou seja, desculpa te interromper, mas tu movimenta um monte de dinheiro, mas de lucro exato tu não tem nada, tu só vai girando. só vai girando. E aí o empresário, a empresária, o empreendedor, a empreendedora fica incomodado com isso, fica ansioso, às vezes Frustrado. frustrado, consegue tirar férias nunca, tem um final de semana, sábado e domingo, mas não consegue descansar porque fica pensando, fica matutando. E aí eu me pergunto, tá, mas por que tu não busca ajuda? Porque tu sabe que não tá certo. Tu acha que o quê? Que isso é normal? Que todo mundo passa por isso? Porque eu vejo as pessoas muito também se ancorando de estamos em meio a uma crise. A gente sempre vai estar numa crise no Brasil. Muito bem colocado. A gente sempre vai estar, né? Como que tem negócios que prosperam muito? Eles têm negócios que fecharam as portas na pandemia. Tem negócios que cresceram absurdamente. Claro que depende da área do setor, mas Sim. também depende do quanto aquele negócio estava preparado para enfrentar Para uma enfrentar crise. Aquilo Né? realmente foi crise. A pandemia realmente foi Sim. crise para alguns, né? Sim. Como tu falou, para alguns foi, para nós, inclusive, para a empresa do Alex de mão de obra, foi a melhor época que se teve. Mas eu sei que para restaurantes, casas de festa, essas coisas, muitos ramos não foi. Mas para nós, realmente, então, aí é que tá. Porém, agora, tá? Agora, esse ano, para nós, não começamos muito bem, porque o nosso ano passado foi top, foi muito bom, mas aí a gente veio numa sequência além de erros, realmente não. E eu não sou de reclamar, eu não gosto desse negócio de se ancorar, porque não tá, são tempos difíceis, eu vejo muito o pessoal falar. E gente que tá com caixa legal, inclusive, reclamando, que também não é legal, né? Tu fica atraindo um monte de coisa ruim. Mas assim, mas também, cara, isso tu tá certíssima, tá? Certíssima, como 2 mais 2 é 4, sobre isso. O pessoal trabalha, e me incluo nisso. A gente trabalha, mas a gente não tem conhecimento para fazer a gestão dos nossos negócios. Essa que é a verdade. Aprendeu isso. Por isso que a gente não ganha dinheiro, não é crise, não é governo, não é nada. Claro, agora tem toda essa questão da reforma tributária também, né? Que aí, querendo ou não, assusta, dá medo. Ninguém sabe como fazer nada ainda direito, nem o contador, nem o fiscal. Ninguém está sabendo muito como agir. Acho que a gente está indo por partes. No financeiro, na contabilidade e no fiscal já tem algumas definições mais assertivas, mas o financeiro mesmo ainda está meio perdido. Quais são essas mudanças, É a mudança na questão de tributação, de cobrar os impostos de uma forma diferente. Daqui a pouco tu não vai mais ter uma guia de Simples Nacional para pagar, vai debitá-la da tua própria conta mesmo, né? E aí tu precisa ter o dinheiro lá. Então são várias coisas que vão mudar no meio de tudo isso e que ainda está sendo muito entendido e estudado, né? Tem coisas que não está claro nem para quem trabalha na área há, sei lá, 50 anos, né? E aí, mas assim, a gente não pode se ancorar na questão de, tá ruim para todo mundo, então eu vou aceitar que esse é o meu normal. Eu vejo muito isso acontecer, sabe? Empresários mais velhos que eles não se desenvolveram como gestores e como gestão,
E eles usam essas palavras para dizer para eles mesmos que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Né? Eu conheço um empresário que ele tem uma loja, e não vou citar nomes, né? Também não vou citar o produto que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, mas ele tem uma loja há anos, né? Ele tem essa empresa, sei lá, 30 anos, eu acho. Só que ele nunca fez um curso. Ele nunca fez uma mentoria, porque ele achou que ele sabia tudo. Ai, porque eu sei tudo. Tá, agora ele tá sofrendo, não por falta de dinheiro, mas porque ele não consegue tirar férias, porque ele não consegue delegar o trabalho dele para outras pessoas fazerem. Dinheiro? Tem caixa para talvez 3, 4 meses? Tem, né? Mas não é só questão de sobrar dinheiro, é a questão de olhar para aquele dinheiro e entender quanto que eu posso tirar para investir no meu desenvolvimento, em pagar uma gestora financeira para olhar os indicadores junto comigo, porque não é só simplesmente sobrar um dinheirinho todo mês. Não é sobre isso. Tu não cria um negócio para ter o dinheiro para pagar os boletos. Tu cria um negócio para tentar, daqui a alguns anos, ter uma certa liberdade. Uma aposentadoria antecipada, algo assim. Ou até durante o ano poder descansar Na mais. minha área, é mais difícil delegar o que eu faço para outras pessoas. Mas, por exemplo, tu trabalha com um produto, né, Lid? Sim. E aqui dentro tu pode ter pessoas vendendo esse produto. Tu pode ficar com a parte mais de gestão, né? De Sim, é gerenciar verdade. essa equipe, de tomar decisões, de olhar para os números, de entender qual estratégia de vendas tu vai usar esse mês, de entender quanto que tu pode tirar para pagar um curso, para pagar uma mentoria, né? Na minha área, o meu operacional é o meu cérebro. É um pouco mais difícil delegar isso. Não tem como delegar o teu conhecimento e É, mas quem as vende habilidades. produto, né? Quem vende serviços que às vezes, uma contabilidade, tem pessoas ali dentro Trabalhando. trabalhando, né? Então dá para ficar com o trabalho mais de gestão, digamos assim. Só que eu acho que tem muito essa questão de não aceitar que precisa de ajuda, ou achar que sabe tudo, ou achar que é um novo normal. Ou achar que, falando de mim, tá? Por exemplo, assim, eu tenho dificuldade o quê? Eu acredito que eu tenho mais experiência na, no, no, nos produtos. Tenho mais experiência na solução para os clientes. Tu entendeu? Uhum. Muitas vezes eu tenho duas meninas super competentes e eu falo isso sempre para elas sabem disso. Mas aí qual que é a minha mentalidade, que experiência de resolução para o cliente eu tenho. Mas lógico que eu posso passar isso para elas, né? Óbvio que Aos poucos, demora muito, tempo e tudo mais, muito. mas é exatamente isso. E vou te falar também, eu tenho muita sorte porque a grande maioria reclama porque não encontra mão de obra, porque isso, porque aquilo e tal. Então eu tive muita sorte. E falando em Deus, eu pedi muito isso para Deus, sabe? Eu disse, Deus, eu preciso de pessoas. E realmente acabou que eu encontrei. Então hoje eu tenho isso. Porém, me falta conhecimento, né? Primeiro, gestão de tempo, tá? Porque eu quero fazer tudo. E gestão financeira, eu preciso de ajuda nessa questão da gestão Eu acho financeira. que a questão da gestão de tempo, até tem uma amiga minha que ela brinca, ela diz, meu Deus do céu, como é que você consegue dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Não dá. Não. Mas tu parece bem Eu organizada? sou Tu mega é... organizada. Se tu pegar o meu celular agora e tu abrir a minha agenda, tu vai ver que eu tenho horário de treino, eu tenho o meu intervalo de almoço e seguidamente acontece alguma confusão de agenda? Acontece, Sim. né? Mas eu tenho definido ali muitas coisas. Quando que eu vou fazer o meu financeiro pessoal, quando eu vou fazer o financeiro do meu negócio, quando que eu vou tirar tempo para organizar os conteúdos, eu tento ser o mais organizada possível. Tenho previstos? Tenho vários durante a minha semana, né? Ainda mais depois que eu comecei a atender a empresa. Né? Às vezes, o pessoal uma reunião aqui que eu preciso tirar uma dúvida. Tá, vamos lá, né? Então, às vezes, Ruby, eu preciso que tu venha aqui porque isso aqui tá me deixando ansioso e eu preciso olhar junto contigo. Tá, vamos Vai lá. lá. Então, as coisas mudam durante a minha semana. Eu tento ser o mais organizada possível. Só que, assim, eu coloco prioridades. O que é prioridade nesse momento? Eu sei que eu preciso agora desenvolver o meu processo de vendas. Então, eu tô fazendo uma mentoria de vendas e eu tô focada nisso. Eu preciso agora entender como eu posso melhorar a minha entrega com os meus clientes. Que eu já sei que eu vou fazer isso ali em janeiro. Em janeiro, eu vou focar em melhorar a minha entrega para os meus clientes, em melhorar as ferramentas que eu utilizo. Então, eu vou ficar focada nisso talvez em janeiro e fevereiro.
Então, eu sei que além de atender e além da minha vida pessoal, eu vou focar nisso. Então, o que eu percebo que eu consigo fazer de diferente é um pouco disso. É entender o que está mais urgente no momento e focar naquela melhoria daquele momento ali. Entendi. Porque vender, né, eu, como eu te falei, né, tô focada nesse processo agora. Nunca foi uma coisa que eu achei que era fácil para mim. E nos últimos tempos, eu tô achando fácil. Só que eu me desenvolvi para isso, nesse sentido. E eu não falo vender de converter cliente. Não, eu falo vender de sentar, ouvir o cliente, entender o que ele precisa, entender se eu tenho essa solução para ele. Não forçar e fazer com que ele compre qualquer coisa Sim, de mim porque eu quero vender, mas né? entender exatamente Isso, aquilo que ele é. precisa. Então, eu acho que a minha organização, ela vem disso, assim, de entender o que, que eu tenho para fazer a semana inteira. Ontem eu fui num cliente e aí eu estava conversando com o dono da empresa, o gestor da empresa e um dos vendedores desse cliente, né? E ele disse, Rúbia, eu disse, o que, que tu vai fazer amanhã, né? Não sei, amanhã quando eu chegar aqui eu vou dar conta do que tiver na minha frente para resolver. É, Tipo, eu penso, se como eu assim? acordo amanhã e eu não sei o que, que eu tenho Hum. para fazer, me dá uma ansiedade. Eu fico me batendo para um lado e para o outro, eu faço um pouco de cada coisa e E eu não não faz resolvo nada. nada. Não resolve, não, tipo, tu não vê o resultado daquilo por conta da falta do É, porque planejamento. daí o que, que eu vou fazer? Se eu acordar amanhã e eu não tiver basicamente nada na minha agenda, eu vou responder aquele WhatsApp que tá ali, eu vou responder, talvez eu responda aquele WhatsApp que tá ali, eu demore muito tempo para responder aquele que tá ali. E eu não vou focar naquilo que de verdade eu preciso melhorar e que eu preciso entregar. Então, a minha agenda ela é organizada para isso, para que eu faça o que eu preciso fazer conforme as demandas da semana, mas se eu acordar sem saber o que eu vou fazer, eu fico extremamente ansiosa. E eu não vou para frente em nada. Eu me bato para um lado e para o outro, sabe? É, Uma barata tonta. essa ansiedade me dá no final do dia, quando eu planejei tudo 100% aquilo que eu queria fazer e eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque são muitas variáveis, ações externas que vão me tirando. Ah, um cliente que chega. Porque quando eu comecei a loja, eu comecei sozinha. Então, eu fazia tudo. Eu Uhum. comprava, eu vendia, eu limpava, eu fazia tudo. Uhum. E os clientes se acostumaram comigo. Então, muitas vezes eles chegam e eles vêm para tomar o quê? Café, Aham. conversar. Eu Aham. fiz grandes amizades. Aham. E aí, o que que acontece? E são pessoas que eu gosto muito. Uhum. Então, para mim, é automático sentar e tomar cafezinho e conversar sobre a vida da pessoa e sobre a minha vida e aquela coisa toda. Foco no trabalho? Zero, amiga. Eu Tu acho que entendeu? sim. Então, assim, vai ficando. E aí, quando chega no final do dia, ah, daí tem que levar minha filha no teclado, daí tem que não sei o quê. E aí, isso me gera uma ansiedade rúbia tenebrosa. E é por isso que também eu não consegui atingir os resultados que eu sei que eu sou capaz de atingir por conta disso. Então, além do financeiro, ainda tenho Uhum. várias Coisas para coisas organizar. para organizar. Só que assim, tá tudo bem tu ser essa pessoa mais influente, querer conversar com as pessoas. Eu também tenho muito disso, né? Embora não pareça, eu gosto de sentar para ouvir as pessoas e Tu acaba tem, aprendendo um monte. nossa. E assim, sempre que eu passo um feedback para um cliente, ele sempre me traz que ele achou que o meu processo ele era muito mais engessado ou muito mais difícil. Só que essa minha capacidade de sentar e ouvir, conversar e entender torna um pouco mais leve isso tudo, né? Então, sempre que eu solicito um feedback para um cliente, que eu gosto muito de pedir, eles sempre me trazem, a Rubia tem uma escuta ativa, ela ouve a gente, ela entende qual é o nosso momento, o que a gente quer melhorar, qual parte do financeiro, se é um planejamento que falta, se é uma precificação, por que a gente não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Eu tenho um pouco dessa escuta e eu te entendo. Só que mesmo tendo isso, tu vai ali, dá uma atenção para ele, 10, 15 minutos e diz, Fulano, vamos tomar um café no outro dia? E daí eu me organizo para isso, que eu tô com umas demandas aqui. Então é a gente não ser permissiva. Porque eu acho que às vezes a gente é muito É permissiva, a verdade. gente acaba fazendo as coisas pelos outros e a gente esquece de nós. Então eu acho Daquilo que que tem que é. ter esse tempo para ouvir as pessoas e para sentar e conversar, se é algo que tu gosta, porque isso também é bom para mim. Mas a gente tem que ter os momentos para isso, né? E dizer, ó, não consigo te dar atenção agora, vem aqui tal dia. Daí eu tiro um tempo e eu te consigo te dar mais atenção. Porque, inclusive, se tu tiver frente ao cliente ouvindo ele, talvez tu nem consiga de fato dar tanta atenção como ele merece ou para amigos ou para pessoas que frequentem aqui a loja, né? É verdade. Então lá, conversa com ele, diz, ó, vem aqui tal dia.
A gente consegue conversar, eu consigo te dar mais atenção. Então acaba que faz mais bem pra ti e pra E pessoa que para a tá ali do pessoa outro também, lado, porque sabe? vou dar uma atenção E melhor tu para. consegue cumprir as coisas que tu tem pra fazer no teu dia a dia. Porque senão sempre fica com aquela culpa. Eu deveria ter feito outra coisa. Eu deveria ter feito Não, tu se sente diferente. são duas culpas. Uma que tu não deu atenção para a pessoa, se tu não deu, Uhum. e outra que se tu deu, tu não fez aquilo que tu fez. Uhum. E então assim, nossa, eu tenho muita coisa para reorganizar assim, ó, total, Mas muita assim, coisa. define qual que é a prioridade do momento. E até tu não resolver aquilo, tu não faz outra coisa, né? Então eu acho que é entender qual é a prioridade do momento, focar naquilo ali e não querer pouco. Eu acho que quando as pessoas me buscam para fazer o financeiro, às vezes elas querem muito pouco do que um financeiro pode entregar, porque eu acho que elas nem têm consciência de tudo que um De tudo financeiro que pode pode trabalhar, trabalhar, isso. né? Eu lembro de uma cliente que um dia ela me buscou, ela fazia tudo num caderno, assim, e ela usava uma parte do sistema. Ela não conseguia se encontrar, era um pouco no caderno, um pouco no sistema, ela olhava para aquilo, não conseguia unir as duas coisas, né? E ela me disse, ai, Rubi, eu só quero organizar a empresa. Daí eu comecei, tu quer que a gente trabalhe precificação? Ah, não, acho que isso não precisa. Tá, acho que o preço tá legal. Tu quer que a gente trabalhe planejamento orçamentário dos próximos meses, pra gente definir custo, despesas, investimentos? Nossa, eu nem sabia que isso existia. Tá, não, ó, falta de conhecimento. Daí tá, tu quer isso? Ai, parece que eu não consigo pensar nisso se eu não organizar primeiro os dados, os números. Eu disse, não, tu tá certa. Mas tu não pode querer tão pouco. Tu não pode querer que um financeiro seja só um controle de contas a receber e de contas a pagar. Porque é muito pouco. É o básico que todos os dias tem que ser feito. Mas o que, que vai além disso? Porque precisa ter o controle do contas a pagar e do contas a receber, mas por quê? Porque se tu não sentar para aprender a gerir, a administrar e analisar e tomar decisões em cima daquilo, de nada adiantou. Então não dá pra gente querer pouco de alguma coisa, sabe? Porque de novo a gente volta naquele assunto de Deus e da abundância. A gente quer pouco Que é das coisas. pouco. A gente reclama porque a gente não tem certas coisas, mas ao mesmo tempo, quando alguém chega com uma solução, a gente acha que aquilo é limitado, é só aquilo ali que eu precisava, Sim, sabe? sim, o pensamento pequeno. Isso Tipo, tu aí. não consegue avançar com a tua mente que tem É, coisas muito isso. maiores. E como tu trouxe muito essa questão dos empreendedores menores, que é o teu público hoje, né? Eu acho que tá ali um grande problema, uma grande questão também. É a pessoa não entender que ela pode ser muito mais do que Que ela, aqueles 6 mil de MEI, que é o limite do MEI mensal, sim. né? 6 mil e pouco ali, que ela pode fazer muito mais do que aquilo. E que ninguém precisa perder para ela ganhar. Não, e daí entra dois pensamentos ali, que às vezes o MEI ele só quer trabalhar para se sustentar, que é Uhum, pouco, uhum. e a outra questão também é, que é um pensamento pequeno também, eu não quero, não posso faturar mais porque senão vou ter que ficar, vou ir para o simples e eu não quero pagar imposto. Tem muito pensamento assim também. Tem. Ah, eu falo que eu prefiro pagar imposto, muito imposto e ter faturamento do que, não, vou restringir aqui porque senão, não, tu entendeu? Para não pagar para o governo. Dói É, pagar imposto? Dói. dói. É uma Mas, carga, assim, se tu tá pagando é porque também tá tu tá entrando. Então, tu faturando. tá tirando ali, às vezes começa com uma alíquota de 6%, né? No Uhum. simples. Então, tu tá tirando ali 6% de tudo que tá entrando pra pagar o imposto. Ah, Rúbia, não é tão pouco, já é 6%. O cara tá entrando 100%, tu tá tirando 6%. Por que que tu se limita, Exatamente. né? Se tu for parar pra pensar nisso. Sim, exatamente. Aí Ai, gente, isso deu um boom na minha. Não, mas Eu já tinha entendido isso, mas eu não tinha relacionado ainda com abundância. Tu Uhum, entendeu? uhum. Fazer mais. Exato. Porque eu sei, dói. E assim, tem empresas que pagam ali 30, 35% de imposto. Cara, dói demais quando eu olho para aquilo assim, sabe? Mas tem um empresário que ele sempre me diz, né? Ele fatura mais que 1 milhão ali por mês e ele sempre me diz: ai, Roberto, fazer o quê? Eu não Tem que vou pagar. ficar me vitimizando, Sim, chorando. Se são regras, eu vou cumprir. E exatamente. assim, Se depois que ele tiver. começou a cumprir, fazer tudo certo, exatamente conforme estão as leis, a empresa dele deu um Foi. foi. Então, às vezes, a gente não cumpre as leis desse mundo porque a gente acha que não é coisa de Deus. Mas, na verdade, o que eu acho que mais Deus quer é que a gente cumpra as coisas. Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César, É né? isso aí. Isso aí.
Daí é certo do que é de César. Eu sou a favor, super a favor disso, o Alex. Ele deve estar ali na frente ouvindo e ele sabe que é isso. Às vezes ele diz, mas olha só, por que que tu vai. Cara, não adianta. Ele, todo mês a gente briga porque a gente vai passar o faturamento para o contador e ele, mas não sei o que. Eu falei, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Inclui isso na tua precificação, vai acabar ficando um valor maior, mas aí vamos tentar melhorar então no atendimento, encontrar o teu diferencial. Sim, tem alternativas. Tem Na muitas alternativas. prática, não é algo rápido de resolver, sabe? Sim. Demora, mas tem como resolver. Mas, Rubel, eu vou te falar assim, ó. Eu tava falando com a Michelle, é uma amiga minha que ela faz tortas doces e tal, e a gente tava falando na segunda-feira. E aí ela disse, mas eu não sei o que fazer para vender mais e tal. Enfim, porque o que o pessoal pensa? Vou postar, vou vender. Não funciona assim. Não existe. E às vezes. Do Instagram. E aí a gente se foca muito, e eu venho pensando muito já há muito tempo, só que agora eu percebi que realmente é verdade. A gente a gente perde, não é que a gente perde, a gente tem que estar nas redes sociais, tem que estar lá. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, agora falando de venda. Eu sou péssima no financeiro, mas eu sou boa na vendas e achar estratégias. Então, o que acontece? Cara, a gente tem que voltar um pouquinho. Um pouquinho atrás e voltar a fazer o que a gente fazia antes. Não adianta postar lá a caneca no status do WhatsApp que não vai vender hoje. Pode ser que venda, mas o volume que tu precisa, não. Tu precisa buscar esses clientes e os clientes certos. Tu entende? Por exemplo, eu quero eu quero trabalhar bastante de segunda a sexta, e hoje a gente já atende algumas empresas, grandes empresas, e tem uma demanda aí. Por que eu vou ficar esperando o público final, o meu cliente final, entrar na minha loja ou ficar nas redes sociais ali maçante, se eu tenho uma outra estratégia, uma outra demanda que eu posso atender, que vai me trazer um lucro muito maior. Tu entende? Não que eu vá abandonar meu público aqui, óbvio que não, nem as redes sociais. Mas existem coisas, existem estratégias, e às vezes a gente fica tão bitolado que a gente só enxerga isso. Parece que só dá para fazer uma coisa, né? Exato. E eu acho que assim, ó, a pandemia trouxe uma coisa muito ruim que foi. Porque criar conteúdo, porque tem que estar na internet, porque ficar milionário é muito fácil. E eu vou te confessar que eu muito entrei nisso, tá? Muito entrei nisso. Não é assim, não funciona assim. Para te construir um negócio que tu vai realmente ganhar dinheiro, primeiro que leva anos, tá? A Ali que tá aqui nos bastidores, está se formando psicologia, né, Ali? Agora em dezembro. Como que vai ser? Tu vai sair da faculdade e já vai atender quantos clientes? Quanto tempo tu vai demorar para conseguir os teus clientes e poder se sustentar disso? Então, tem uma caminhada longa. Então, isso a grande maioria não entende. Eu vou abrir uma casa de lanche X, torrada, cachorro quente. E a pessoa acha que já vai sair com a casa. Não vai, não vai. E se tu abrir uma franquia do McDonald's, tu também vai ter problema, porque tu vai demorar para as pessoas começarem a entrar. Tu entende? Então, eu percebi isso, tá? E quando eu percebi, eu comecei a ficar mais tranquila em relação ao meu processo. E é assim também, é para tudo. Às vezes a pessoa vai, eu vou sair da minha empresa, muito cliente de MEI. Estou saindo da minha empresa, eu quero abrir um MEI porque eu vou fazer Uber. Só que daí ele tem que trabalhar 10 a 12 horas, 14 horas por dia para tirar o salário, o dobro do salário que ele ganha na empresa. Só que ele tem que trabalhar muito mais, sábado, domingo, feriado, para poder tirar. Até onde vale a pena? Porque uma pessoa que é CLT faz o quê? Sábado e domingo fica em casa, tem décimo, tem férias. Então, cara, tu tem que agregar isso. É o FGTS que está lá sendo recolhido, tu tem que agregar isso no teu salário, né? Para te poder entender o teu coisa, o teu processo. Eu tenho a menina que me ajuda com a Gi, que ela me ajuda com a parte dos posts, né? Ela me dá uma mão em fazer os contratos para os meus clientes, emitir os meus boletos e tudo mais, né? E um dia eu tava conversando com ela e eu disse, eu tava com a minha agenda cheia, assim, mega lotada, né? E daí eu disse, nossa, um dia eu pedi por tudo isso. Porque quando a gente começa, não é fácil, né? E agora fazem 5 anos que eu tô na área.
Agora eu posso dizer que, nossa, tá muito Que tu tá bom. bom, que tá bem legal pra ti. Mas, tipo, foram anos construindo isso. E eu falei pra ela, agora eu posso dizer que eu tô no momento que eu sempre pedi. Só que agora eu tô num momento que, se eu não cuidar, eu vou me transformar e ser funcionária de mim mesma. Entendi. Então agora chegou o momento que eu tenho que olhar para mim de novo como negócio, não que antes eu não olhasse, mas por uma outra visão, uma outra ótica, e começar a entender o que que eu preciso mudar dentro do meu dia a dia para talvez não ser minha própria funcionária e conseguir fazer feriado quando é feriado e ficar tranquila no sábado e no domingo. Geralmente no sábado e no domingo eu não trabalho. Mas eu tenho feriados que eu esqueço que é feriado. Quinta vai ser feriado, mas tem cliente. Mas eu mesma, né? As gurias, é feriado, eu tenho que vir trabalhar. Elas que me lembram, tu entendeu? Porque eu não me programo pra isso. Então, tipo, essas coisas a gente ainda algo que eu preciso mudar dentro do meu negócio, mas eu acho que eu tinha muito, tanto essa parte de eu amo o que eu faço, que às vezes a nossa paixão pelo que a gente faz também pode nos estragar, né? Porque a Sim. gente só vê com os olhos de paixão, assim. Mas eu demorei todos esses anos pra chegar nesse ponto em que eu digo que eu tenho uma agenda como eu sempre pedi, eu sempre sonhei, mas foram 5 anos. 5 anos Então, construindo. aquela ideia de que um negócio ele demora 5 anos para dar retorno e que a gente avalia os negócios por esse viés, por essa visão. Ah, quanto tempo se eu investir meu dinheiro em tal lugar? Quanto tempo em tal negócio? Quanto tempo eu vou ter retorno? Ah, uma média de 5 anos. É sobre isso também. É sobre 5 anos. uma média no Brasil de 5 anos para ter retorno sobre um determinado investimento. É 5 anos. Na questão de negócio, Sim. né? Então, uma média de 5 anos. E agora, com toda essa questão tecnológica, a gente até pode reduzir esses 5 anos. Mas é como tu disse, vai depender de não estar aqui olhando para uma única estratégia, esperando que os clientes caiam no colo, porque isso não vai acontecer. Se eu fizer um post lá no meu Instagram falando de finanças, um cliente não vai fechar comigo por causa disso. Não, e às vezes até vai gostar, vai curtir, vai te seguir, mas às vezes ele não consegue comprar a não tua... vai tomar decisão. Tipo assim, por exemplo, aconteceu já comigo. Ai, Lídia, adorei, agora eu não posso, mas mês que vem eu vou me organizar. Normalmente smartwatch, que é um pouquinho, um valorzinho maior, né? Então, olha, ai, Lídia, gostei, quanto que tá? O que que ele faz? Tá tanto, papapá, faz todo o atendimento. Lídia, olha, esse mês eu não posso, mas mês que vem ou no outro eu vou me organizar porque eu quero um para mim. Então tem muito disso também, né? Porque eu acho que as pessoas elas acabam se perdendo nessa questão assim de não ter organização e planejamento para conseguir realizar as suas coisas da vida pessoal, os seus sonhos, os seus desejos. E aí, como tu disse antes, aquele empreendedor que já não tem isso na vida pessoal, como ele começou o negócio sozinho, ele vai querendo não levar isso para o seu negócio. Exatamente, empresa, exatamente. Né? É automático? Isso. Eu tenho, desde que eu saí de casa, que eu tinha 15 anos, né? Que eu saí da casa dos meus pais com 15 anos. Com 15? A idade da tua filha. Meu Deus! Eu saí lá da minha... Aonde tu mora? Da Vicana Barros, meus pais moram até hoje, né? E eu vim pra Caxias quando eu tinha 20 anos. Mas eu fiquei na cidade, morei com a minha tia, morei com amigas, morei sozinha dos meus 15 aos meus 20. Porque os meus pais moram no interior lá, né? E aí não tinha muita possibilidade. Então, desde essa época, eu aprendi a me planejar para fazer as coisas. Tu sempre teve essa mentalidade? Eu tenho aquela visão, não de agora. Eu tenho uma visão para frente. Futuro. E futuro é no ano que vem, no outro ano. Agora tá tudo bem. Mas eu tenho uma visão de futuro e até o meu marido me disse: calma, respira, tá tudo bem. Porque ele não tem uma visão de futuro. Então, querendo ou não, quem acaba dando conta das finanças, e eu não estou falando de prover o dinheiro, mas isso a gente faz os dois juntos, digamos assim, mas de organizar, de planejar lá em casa, sou eu. Porque eu tenho essa habilidade. Porque, querendo ou não, é uma habilidade que a gente desenvolve. Né? E ele sempre me dizia, já que tem tu aqui que faz isso, eu não preciso desenvolver. Sim, tá ele não precisa se preocupar. A gente claro. não precisa... Porque provavelmente ele tem outras habilidades que supre outras. A gente não precisa competir, né? A gente não tá num casamento para competir. Exatamente. E dentro de uma empresa, e assim, eu faço isso no meu negócio,
E dentro do negócio dele, eu também comecei a levar um pouco O disso. que ele faz? Né? Ele é agricultor. É agricultor. Ele é agricultor, ele e o pai dele trabalham juntos, né? Então também é uma área que parece que eu sempre digo para ele, tu tem um negócio e demorou um tempão para entrar na cabeça dele que ele tinha um negócio. Eu acho que ele se via muito como um autônomo qualquer, né? Agricultor. Isso. E agora não, agora ele começou a entender, depois de eu começar a trabalhar com empresas também, né? Que ele tem um negócio que precisa ter visão de futuro e planejamento. Se tu não souber o que tu quer da Altec daqui 3 ou 4 anos, como é que tu vai ter um planejamento orçamentário, um planejamento futuro? Ai, Rubi, eu não sei, a maioria dos meus clientes não sabe. Eu não sei. E aí a gente eu fico até com um pouco de vergonha, tá? Mas não tem que ter vergonha. Mas assim, eu não. É óbvio que a gente sempre tem aquele sonho. A gente que é empreendedor, pequeno empreendedor, a gente tem aquele sonho de que o negócio dê certo e a gente até sabe o que quer, assim. Quer dizer, não é que a gente sabe, a gente sonha diferente de ter claro como eu vou fazer aquilo. Tu entende? A gente só vai indo. Esse mês foi bom, legal. O mês que vem já não foi. Tu entendeu? Então, eu acho que, para mim, está sendo revolucionário, porque eu sempre foquei muito na venda, muito no atendimento, muito no negócio. Agora mesmo, eu mandei um parabéns para uns clientes que eu tinha que fazer há muito tempo que não vinham, e eles mudaram de local. Uma barbearia, eu mandei um parabéns. Adivinha o que aconteceu? Me chamou no WhatsApp, preciso de 2 controles. Tipo, tu acaba vendendo assim. Eu sou muito. Só que eu não tenho. Eu só vou indo. Só vou indo. É como se. Sabe um mar que tu tá num barco e as ondas vão te levando para onde. Leva o barco para onde a onda quer. Então, assim. E eu não quero, mas isso causa ansiedade. Ansiedade e frustração. Tu acha que tu não é capaz, que tu não tem sorte na vida, porque daí tu começa a pensar assim, não é o meu destino, tu não enxerga que não é se vai acontecer, é como fazer, é identificar, né, o que tu quer e como fazer para chegar lá. É que a gente sempre pode melhorar em tudo na nossa vida, né? Agora mesmo eu tô num processo com uma nutricionista e que eu tô melhorando essa questão da alimentação, né? Que durante muitos anos da minha vida eu sempre me alimentei bem, mas sempre teve algo que eu queria melhorar com relação a isso. E eu não conseguia sozinha, né? O meu marido muito me disse várias vezes, porque tu consegue e tal, mas eu sentia que não dava pra Mas mim fazer tu diz para saúde ou estética, porque tu é maravilhosa para saúde. Saúde, né? E aí agora eu comecei um acompanhamento que eu sei que vai me ajudar, mas demorou muito tempo para mim conseguir me organizar para ter tempo para isso também. Então por isso que eu te digo, eu defino qual que é a minha prioridade no momento da minha vida pessoal e do meu negócio. E aí vai fazer os dois, sabe? Entendi. Qual que é a tua prioridade da tua vida pessoal? Qual que é a tua prioridade do teu negócio? E aí tu trabalha em cima dessas duas coisas, né? E tem a ver com o financeiro. Porque isso sempre vai resultar. Sempre influencia tudo, o financeiro influencia tudo. O financeiro, ele é a base de todo o negócio e da nossa vida pessoal também. Se a gente tem uma organização, a gente consegue pagar uma boa nutricionista, um bom médico, uma boa academia. Se a gente tem organização no nosso negócio, a gente consegue pagar boas pessoas para nos ajudar. Aí tem uma outra frase que é sempre dita e que eu discordo, que o pessoal diz assim, que tendo saúde o resto a gente corre atrás. Só que tudo bem, se te falta saúde, mas tu tem dinheiro para pagar um bom médico, uma boa consulta, um bom medicamento, um bom plano de saúde, um bom hospital, não te facilita a vida, não te dá, isso não vai mudar. Quantas pessoas tu vê que, sei lá, caíram, não tem dinheiro, caíram no SUS, pegaram um médico que não atendeu direito e tal, e acabaram até falecendo. Agora, se tu tivesse dinheiro. Então, realmente, o dinheiro é a base de tudo. Tudo bem, ele não vai resolver muitas coisas, por exemplo, sei lá, de repente uma doença terminal, uma coisa que a gente sabe que é muito triste, que não resolve. Mas o dinheiro, ele te dá base para ter uma alimentação que vai te dar saúde, uma academia, enfim, tempo para te poder fazer todas essas coisas. O dinheiro, ele é a base para aquilo que tu pode controlar, né? Mas, com certeza, tem pontos de saúde que não dependem só de dinheiro, mas que se tu tiver ele, vai ficar um pouco mais fácil de passar pelas coisas. Exato. Eu senti isso na pele no ano passado, comigo mesma, que eu passei por uns problemas de saúde e eu rezava todos os dias e eu pensava, Deus, eu só quero saúde,
sabe? E aí eu cheguei nesse momento e nem foram coisas tão graves assim, Sim. mas era uma coisa atrás da outra, né? Ou que tu nunca te aconteceu e que te tirou do Isso aí, que me tirou total do controle, né? Que eu entendi que eu não controlava nada nada. também. E agora a gente tá passando por uma situação com a minha mãe também, que ela tá com um problema sério de saúde e que eu penso, meu Deus, como a saúde é importante. Então, todos os dias eu peço, Deus, sempre me dá saúde, porque no resto eu vou correr atrás sim, só que eu vou correr atrás. Eu não De vou só fato, usar essa frase por nada, tu vai de só para fato resolver. justificar que eu tenho saúde, tá bom, né? Porque de Mais uma novo vez, a gente cai abundância. na coisa da abundância. De pensar pouco, de querer pouco. E isso que tu falou antes, eu me iludi muito com a questão do digital, do ser fácil. Eu acho que lá no primeiro ano da pandemia eu entrei um pouco nisso também, né? Porque todo mundo me dizia, tu tem que criar um curso, tu tem que vender um curso. E eu até experimentei fazer isso. E eu entendi que não era pra mim. Não simplesmente porque era mais desafiador vender, mas eu prefiro atender no um a um, olhar para as pessoas de forma individual e não mais criar um curso. Eu adoro fazer palestra, workshop, isso tudo bem. Tu gosta? Agora, criar um curso e colocar todo mundo numa mesma caixa, eu me Não bato é. para um lado e para o outro e não saio dali, sabe? E fico incomodada, impaciente. Então, eu prefiro atender muito mais no individual. Tu sabe que eu tô criando um curso de MEI para as pessoas, porque MEI, tu não precisa ser contadora, né? Sim. E tem muitas pessoas que de repente poderiam. Eu mesma comecei empreendendo no MEI, tendo um comércio. E aí acabou aumentando é, do MEI, que o pessoal via a placa lá fora e entrava na minha loja. Então eu acabava sendo meu cliente de MEI e comprando na loja. Então o que acontece? Resumindo, eu criei esse curso, só que eu pensei assim. Eu sempre também quis essa questão de criar curso daqui, dali e tal. Só que o MEI, o que me deixou tranquila e assim com a consciência muito limpa, a questão do que, não, eu estou ensinando alguma coisa palpável para as pessoas. Eu não estou indo lá falar sobre um assunto. Eu vou falar de, sei lá, de moda. Não que seja ruim, tu entendeu? Mas eu vou criar como você se vestir melhor. Cara, como se vestir melhor, tu vai ali, entra ali no YouTube, vê e tal. Eu entendo que tem especialistas e que é importante, mas eu me sinto muito mais com a consciência limpa, que eu não estou simplesmente tirando dinheiro de alguém. Sim. Eu simplesmente vou entregar algo que ela pode reverter em dinheiro como uma profissão. E nos detalhes, gravando tela, não é só, por exemplo, hoje. Eu já comprei curso de MEI e que só falava. Daí tu chega lá na hora de fazer, tu não consegue fazer, porque tem várias variáveis. O meu não, o meu é tintim por tintim. Gravando a tela, fazendo. Agora tu segue aqui, agora tu vai aqui. Agora, se acontecer esse erro, tu tem que fazer tal coisa. Então, isso me faz eu me sentir limpa, com consciência limpa, sabe que eu tô entregando uma coisa. Eu acho que é de perfil, Lid. É. Porque, por exemplo, eu não gosto de trabalhar dessa forma. Mas talvez tu goste. E o teu trabalho não quer dizer que seja ruim, né? Porque eu acho que é muito de perfil de cada um. Por isso que é tão importante respeitar a individualidade. Por isso que eu gosto de trabalhar de forma individual. Porque eu acho que tem muito disso. Por mais que sejam empresas do mesmo setor, do mesmo ramo, elas estão com dificuldades diferentes, com problemas diferentes e que refletem no financeiro, sim. Eu tenho um pouco desse olhar 360, por mais que eu não trabalhe marketing, vendas, eu tenho parceiros que daqui a pouco eu posso dizer, chama aquele cara lá que eu acho que ele consegue te ajudar aqui na parte de vendas. Chama aquele cara que eu acho que ele consegue te ajudar com essa parte de marketing, porque é isso tu ainda que tá faz faltando. isso. Eu faço essa parte, né? Tem um cliente que ele não tem um CRM, ou uma gestão de leads, ou uma gestão de contato. Tem um fornecedor. Eu tenho alguém que aprofunda esse assunto. Talvez o básico disso eu trabalhe, né? Porque é uma coisa que acaba refletindo ali no faturamento. Então, pode ser que isso eu acabe trabalhando de forma direta. Mas se aprofundar muito, e talvez eu tenha alguém que especialista. Isso aí, especialista nisso. Porque eu acho que eu não posso meter a mão naquilo que não é da minha especialidade. Eu preciso identificar aquilo que reflete na minha especialidade, mas não quer dizer que eu tenha que ser especialista em algo que eu não sou. Então, eu tento não vender, eu não vendo algo que eu não sou especialista. Ou que tu realmente não vai produzir um resultado legal. Eu comprei vários cursos e conheci um monte de gente, comprou vários cursos caríssimos, tá? Que eles falam o que tu tem que fazer, mas não como fazer.
Tu entendeu? E aí tu investe uma grana, e eu acho que daí isso entra naquela questão que tu falou, o digital, não, os cursos, né, consultoria tá muito manchado, muito por quê? Exatamente, porque eles dizem o que tu tem para fazer, mas ele, né, mas não dizem como fazer, não te mostram ali, e a gente fica perdido como empreendedor. Porque o que eu preciso fazer, eu sei, tu sabe. Todo mundo Todo sabe o mundo que sabe, precisa fazer. exatamente. Agora, o como fazer e o como resolver aquele problema no dia a dia que tu tá com um milhão de coisas na cabeça, é isso que a gente precisa de ajuda. Exatamente. Né? Agora, eu quero muito melhorar essa questão do meu atendimento, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, eu percebi que tem um gap ali entre eu e meu cliente, às vezes que eu posso facilitar. Agora, em janeiro, fevereiro, eu vou buscar alguém para me ajudar a clarear isso. Olha ali. Só que eu Tu já tá busquei no sempre... passado. Eu já busquei. E aí a pessoa quis me enfiar dentro de um curso, de fazer um curso, de mim ter um curso. Não vou ter. Não vou fazer o curso. Eu não quero fazer o curso. Então, eu acho que é importante a gente entender, olhar para a nossa visão de futuro, porque é a partir disso que a gente constrói o nosso negócio. Interessante, bem legal. Nossa, na verdade deu, abriu 1 milhão de janelas Eu aqui. espero ter trazido um pouquinho de Muito. conhecimento. E aí, se tu, de repente, um outro momento, quando tu estiver mais tranquila, daqui a alguns meses a gente pode retornar, Claro. de repente conversar, daqui a pouco, Claro. Daqui a pouco tu quer fazer um workshop aqui, a gente vem e fala dos assuntos financeiros. Eu acho que pode funcionar muito bem. Eu quero organizar, eu conheci o campo de golfe, o clube de golfe, que eu nem sabia que tinha aqui em Caxias, tu sabe que tem? Eu não sei onde é. Fazenda Souza. Não, eu Fazenda moro. Tu mora em Fazenda Souza? Então, tem um clube de golfe lá. Tem, olha só, tem um espaço lá, Rúbia, que eu quero muito fazer não sei se um happy hour, se é um almoço, se é um café da tarde, o que for lá. Tem um espaço muito bacana. Então, a Simone, que atende lá, ela disse, Lídia, tu me manda, diz quantas pessoas vêm e o que tu quer que eu faça de comida. Quer churrasco, quer laminuta, quer lanche, o que tu quer que eu vou preparar? Quer só drinks? O entardecer aqui é lindíssimo, o pôr do sol lindíssimo, entende? Então, eu quero organizar alguma coisa lá e chamar algumas amigas e amigos também, empreendedores, porque eu não tenho esse negócio, ai, mulher, não. Eu também não. Tem gente que fala, eu tinha isso, o Alex brigou muito comigo. Tu para de nichar. E minha primeira mentoria que eu vendi para a loja de eletrônicos foi para um menino. Olha só. Aí eu falei, não, eu tenho que falar para mulheres e para homens, né? Não tem esse negócio. Então eu quero organizar isso, de repente a gente faz esse workshop lá. Claro. Tu me passa qual que é o custo, tudo certinho, a gente organiza e a gente faz um workshop e fala sobre finanças. Claro. Vai ser bem interessante. Não, acho que é importante, né, a gente falar sobre gestão financeira, porque acho que aos poucos vai despertando. Talvez não seja o teu momento de trabalhar financeiro agora, mas vai ser daqui a um tempo vai ser, né? Talvez agora eu tenha que trabalhar mais a parte de vendas e lá daqui 3 meses eu vou trabalhar o financeiro. Não, tranquilo. É importante tu entender o que tu precisa no teu momento. Exato. E assim, e se preparar para em algum momento se desenvolver nessa situação, nessa questão. É isso. Olha só, eu te falei, né? Eu preparei todas as perguntas. Nunca. Mas eu vou te fazer uma pergunta e daí a gente já encerra, porque eu sei que tu. Sim. Não, tudo bem. Eu vou dar um jeito. Ai, gente. Qual o principal conselho que você daria para alguém que está iniciando, né, como empreendedor, ou para quem já está, mas está com a casa toda desorganizada? Tá, vamos de novo em algo que sempre me pega, que tem uma frase lá em Provérbios que fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado que nada planeja sempre acaba na miséria. E eu gosto muito dessa parte. Eu não me lembro em qual versículo tá lá em Provérbios. Eu vou achar. Mas eu tenho anotado ali. Tem? Depois eu te passo. Depois a gente coloca como legenda. E essa parte dos planos, por mais que a gente não controle tudo, a gente precisa entender qual é a nossa direção. O que é o nosso plano? O que a gente quer da vida que a gente está levando? Então, eu acho que a partir disso, a gente busca de novo as pessoas. Então, para quem está começando, para quem já tem anos de empresa, de profissão, é importante tu entender a tua direção e buscar ajuda para chegar naquela direção ali. E se tu não entende qual é a direção, se tu não sabe muito bem qual é o plano, eu acho que o primeiro ponto é entender. E buscar ajuda também para entender.
né? Eu Interessante. senti que o meu financeiro ele tá um pouco desorganizado nesse momento e tem um profissional que ele fala muito dessa questão das metas, dos sonhos, de desenvolver o negócio, tá? Vou buscar a ajuda dele agora. Acho que a gente não pode pensar que tudo que a gente faz de dinheiro durante os nossos dias é só nosso. Uma parte é nossa, uma parte a gente também tem que distribuir para quem pode nos ajudar. É verdade. Eu penso Não, muito nisso. pode nos ajudar e ainda multiplicar, nos ajudar a multiplicar esses valores que a gente ganha. Isso Então aí. eu acredito muito nesse versículo. Depois a gente pode colocar na Isso tu me manda que eu vou colocar mais tarde. Quando eu for, quando eu for publicar, eu coloco. Assim, buscar Interessante. lá, porque me bate sempre quando eu vou tomar uma decisão, sempre me aparece esse versículo. É a tua diretriz. Eu fui dar uma palestra lá em São Paulo, em maio, lá em Alphaville. Foi uma realização de um sonho. Tu palestrou em Alphaville. Gente! Foi uma realização de um sonho. Assim, nossa, eu me emocionei lá na hora e eu praticamente... Eu tava muito nervosa antes de começar, e porque eu pensava, não era por ter pessoas na minha frente, mas era por justamente pensar nisso. Gente, eu saí de uma cidade do interior de uma cidade de menos de 3 mil habitantes, o que eu tô fazendo aqui? É muito... E aí me vinha muito essa questão dos planos, e eu pensei que eu queria um dia fazer isso, né? Mas eu só não sabia que ia ser nesse ano, né? E foi. Tu então, tinha pro futuro, mas antecipou. Eu tinha uma ideia de que eu queria fazer isso fora de Caxias. Eu já tinha feito em Farroupilha, em Garibaldi, no Sicredi, mas eu não... Era por aqui, né? Não, Alphaville é o... Gente, eu fiquei apavorada. Eu até agora que eu loucura! fico surpresa, assim, porque eu penso... E aí eu não costumo falar isso, né? Eu acho que eu nunca falei isso. Eu tô falando agora, nem sei porquê, inclusive. Não, mas ó, presta atenção o tamanho da importância que é tu contar os teus sucessos, as tuas conquistas, porque se tu saiu de Davi Canabarro, né? E aí teve todo esse processo de construção da tua carreira, e tu foi palestrar em Alphaville, tu imagina o quanto isso é importante para quem está começando agora ou que é um pequeno empreendedor, pequenininho, sabe? Que está ali cheio de lutas, batalhas todo dia. E para essa pessoa entender o tanto que é importante a questão financeira, o planejamento e tudo se desenvolver, e tudo isso que tu comentou, que tu falou no vídeo, porque para que ela saiba que é possível. Tu entende? Basta querer se desenvolver, basta querer investir no desenvolvimento. E eu acho que eu sempre tive um pouquinho de medo de investir, é claro, né, que a gente tem, principalmente quando eu tava lá no CLT ainda, mas eu sempre pensei, não, eu preciso me desenvolver, eu não sei tudo, eu preciso aprender, eu preciso melhorar, eu não consigo sozinha. Então, por mais que eu não sobre nada, eu só possa viver e investir e me desenvolver, é isso que eu preciso fazer nesse momento. O carro vem depois, o apartamento vem depois, o sofá novo vem depois, tudo. Mas se eu não fizer isso agora, pode ser que todas essas coisas venham, mas com muito mais dificuldade e desafios, né? Então, conquisto as coisas, Gosto muito de sempre pensar no meu próximo sonho, né? O Michel briga comigo porque ele diz, calma, respira. Mas eu penso que é assim que tem que ser, né? Os planos, eles bem elaborados, eles nos levam de fato, a nossa fortuna. Bom, os teus resultados mostram, provam que as tuas técnicas, as tuas atitudes, tudo isso que tu tá falando funciona. Deu certo, né? Sim. Tu é a prova disso. Sim, eu acho que eu tenho alguns clientes que eles são meio tímidos, mas que se eles pudessem falar, eu acho que eles poderiam também comprovar um pouquinho disso. Eu acho que nem todo mundo, né? Porque a gente não tem sucesso em tudo. Absolutamente tudo, 100% do que a gente faz. Mas eu acho que tem alguns ali que daria até para trazer como cases de sucesso. Olha só que massa. Deveria fazer isso. Rúbia, eu não quero te atrasar mais, porque eu sei que tu já tá, né? Tu tá toda certinha com a tua agenda. Cliente me espera. Gente, olha só que bacana que foi hoje. Rúbia, muito obrigada. Obrigada mesmo por ter trazido. E espero que a gente possa continuar um trabalho legal para ajudar todo mundo. E temos que marcar a nossa reunião, que eu também preciso da tua ajuda. Não, vou te chamar ali na semana que vem, eu te chamo, a gente marca um horário. A gente conversa em intenso. Eu consigo agora te ajudar nesse momento, né? Porque, como eu acabei de falar até agora, eu acho que tudo tem um momento, mas eu quero te agradecer pelo convite, pela disponibilidade de tempo, que eu sei que a tua agenda é corrida também. Imagina, para mim pra abrir espaço para me falar disso, né? Que ótimo. E, gente, de novo, sigam a Rúbia e, né?
busquem ali todo o conhecimento e evolução. Então, tá, muito Obrigadão, Rô. obrigada, gente. Obrigada, Tchau, gente. Lid. Até. Tchau.